Bom dia, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco em todo momento da nossa vida, não é? Nós queremos nessa manhã de domingo, louvando a Deus, já glorificando o nome do Senhor, falar com os irmãos ou conversar um pouquinho com os irmãos sobre quando Deus está no controle do nosso coração. Como saber que Deus está no controle do nosso coração? Como saber que Deus está no controle das nossas vidas? Eu quero convidar vocês para lerem comigo no livro de Jó, o capítulo 1. Todo o livro de Jó nos conta a história dele, o relacionamento dele com Deus, a sua trajetória com Deus. Por isso eu quero nessa manhã conversar com vocês sobre esse controle, né? Essa descoberta que nós podemos fazer nas nossas vidas de quando Deus está no controle do nosso coração. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, e vamos partilhar da palavra de Deus, que diz assim: na terra de Ur dos caldeus, né, na terra de Ur, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era um homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminavam uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um de seus filhos poderia ter pecado e ofendido a Deus em pensamento. Então, nós temos aí que chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por ela, por aqui, por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bem ou tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que ninguém ou nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirardes tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, naquele momento, começa a acontecer em sua vida tragédias. Diz assim a palavra a partir do versículo 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas, estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas, os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram
os camelos. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 18. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do teu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou em um sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Vamos orar comigo? Para que o Senhor possa falar o nosso coração. Deus Santo, Deus amado, nós te adoramos, nós te elogiamos nesta manhã, meu Deus. Pedimos que o Senhor guarde no nosso coração a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que vivamos conforme a Tua vontade. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, agradecidos porque o Senhor é bom e muito digno de ser louvado e adorado. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Nós oramos a Deus, oramos assim ao Senhor no nome precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós estamos mediante um início, digamos assim, de uma leitura muito, digamos assim, peculiar para nós. A pergunta que eu fiz aqui é simplesmente para que possamos refletir. Eu peço que você depois leia o capítulo 2, você vai ter um entendimento mais apurado sobre essa cena inicial desses 42 capítulos, dessa história de Jó, essa história tremenda de Jó. Mas para a pergunta que eu fiz aqui nesse texto, esse primeiro capítulo já nos dá a resposta. Então nós observamos aqui Jó e sua família, uma família linda por sinal, Jó e suas riquezas, muito dinheiro, muitos bens. Jó tinha uma tranquilidade maravilhosa. Jó tinha aquilo que é esperado, que é desejado, que é procurado, que é, digamos assim, objeto de procura na vida de quase todos nós. Uma família, estabilidade, dinheiro, fama, porque de certa forma, no mundo, né, ele era o homem que mais tinha bens. Então, este homem, acima de todas essas coisas, ele tinha um aspecto maravilhoso que muitos que têm dinheiro não têm. Ele era um homem que temia desagradar a Deus. Então, o primeiro sinal de quando Deus tem o controle do nosso coração é quando nós tememos desagradar a Deus. Quando eu temo pecar contra o outro, é porque eu temo desagradar ao meu Deus. Quando eu temo falar mal do meu irmão, é porque eu temo desagradar o meu Deus. Quando eu vivo fazendo aquilo que a palavra de Deus me direciona a fazer, é porque eu temo desagradar a Deus. Então, independente de ser ou não de Deus, independente de ser, digamos assim, crente no Senhor Jesus, tem muitas pessoas que esse princípio faz parte do seu coração. Ele não é um princípio para a salvação, mas ele é um princípio de relacionamento. Ele é um princípio de bondade de Deus. Quando nós observamos o capítulo 10 de Atos, a gente vê lá aquele centurião que era religioso e temia a Deus, com toda a sua família ele orava a Deus, e ele era um homem religioso, e por isso, por conta de que ele era um homem bom, socialmente conhecido, um homem que atendia às necessidades das pessoas, ele fora visto. E aí, as suas orações e as suas esmolas, ou seja, as suas práticas, chegaram diante de Deus. E Deus providenciou para ele salvação.
É o que nós observamos aqui na vida de Jó. Jó tinha um princípio como religioso que é tremendo. Ele temia desagradar a Deus. E por conta disso, a Bíblia diz que os seus filhos, eles se reuniam, né? Os filhos de Jó iam na casa uns dos outros, faziam banquetes e etc e tal, faziam festas, convidavam as suas 3 irmãs para participarem desse banquete. E o texto vai dizer que Jó, ele acordava de madrugada e ele oferecia a Deus sacrifício, porque ele entendia que um dos seus filhos, ou que ele imaginava, pode ser que um dos meus filhos pudesse ter pecado e ofendido a Deus, mas em prática não. Veja que as práticas dos filhos de Jó eram práticas de pessoas tementes a Deus. Jó só temia que eles pecassem contra Deus em pensamento. É o que diz aí o finalzinho do versículo 4, né? Jó imaginava que os seus filhos um dos seus filhos pudesse pecar contra Deus em pensamento, e por isso ele já oferecia ali o sacrifício, né? Para que o pecado de seu filho, porventura, de um pensamento errado, viesse desagradar o Senhor. Então, por isso, ou diante desse acontecimento, vendo que Deus tinha, na verdade, um controle no coração de Jó, nas suas emoções, na sua vida, então a Bíblia diz que Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós temos medo de desagradar a Deus, é claro que Satanás sempre vai procurar alguma coisa para colocar em dúvida isso que nós sentimos com relação a Deus. E é isso que a Bíblia vai dizer que acontece. É isso que a Bíblia vai dizer, que Satanás ele põe em dúvida a sinceridade de Jó. Então, a Bíblia diz que chegou aquele dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, né? E no meio deles, no meio daqueles servidores, veio também Satanás. E o Senhor perguntou para ele: de onde você vem vindo? E olha o que Satanás responde: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali, dando uma geral, né? Então, quando o apóstolo Pedro diz que o Satanás está ao nosso derredor, buscando algum de nós para que porventura possa tragar, ele não está brincando na sua palavra, né? Satanás ele diz, é como um leão que está ao nosso derredor, buscando um vacilo nosso sequer para que ele possa nos tragar. Porém, se tivermos a convicção de que Deus está no controle do nosso coração, nós podemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de adoração, um relacionamento de vida. Então, Deus pergunta ou diz a Satanás: você notou o meu servo Jó? E Deus diz aí no versículo 8: no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Então Satanás responde: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Olha o que ele foi questionar. O que Satanás pode perguntar a teu respeito com relação a Deus? Você é uma pessoa que sua família está toda bem estruturada? Satanás pode perguntar a Deus: será que não é porque a família dele está toda estruturada que ele diz temer o Senhor? E aí Deus pode permitir que na sua família aconteçam problemas, dificuldades. Você está com um super emprego, maravilhosamente bem, sossegado. Então é muito bom estar na presença de Deus, e Satanás pode colocar isso em xeque. Será que não é por esse bom emprego que ele almejou tanto tempo, ele ou ela? E será que não é por isso que ele é tão grato a ti? Tira esse emprego dele ou coloca dificuldades para ver se ele não blasfema contra ti. Então Satanás, a especialidade dele é colocar em xeque o nosso relacionamento com Deus, a nossa integridade. Porque ele trabalha para isso, para destronar Deus do nosso coração. Porque se ele tirar Deus do trono do nosso coração, então não precisa que ele assuma esse trono para que nós possamos nos destruir. Porque nós somos seres assim, pecadores, e não precisamos. Se Deus sair do centro da nossa vida, então não precisa mais nada, não precisa mais o diabo entrar. Só precisa a gente ser o nosso próprio Senhor. Então, ore a Deus sempre assim, para que Satanás não coloque em xeque
o seu relacionamento com Deus, a sua adoração, a sua experiência. Porque às vezes você tem uma experiência maravilhosa com Deus e não tem mais outra, é uma única. E pode ser que isso seja colocado em xeque. Será que não foi por aquela experiência que ele teve? Ele era um drogado, não usa mais. Ele era um bêbado, não bebe mais. Ele era um fumante, não fuma mais. Ele era um viciado em sexo, não é mais. Será que não é por isso? Deixa isso voltar, deixa esse pecado voltar na mente dele, para ver se ele não vai jogar tudo para cima. Então cuidado, ore para que seja feita essa blindagem no seu coração e na sua mente. Porque foi assim que o diabo usou com Jó. Ele abusou, ele quis colocar em xeque a integridade de Jó. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas nenhum mal acontecer a ele, a sua família, a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro não há um homem que tenha mais cabeça de gado do que ele. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Olha como ele é audacioso, né? Então o Senhor diz a Satanás, bendito seja o Senhor. Veja a resposta do Senhor quando ele está no controle da vida do homem, no controle do seu coração. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Satanás aqui tem um limite. Ele é, digamos assim, permitido que ele tire as coisas de Jó, tire os seus bens, mas ele não pode fazer nenhum mal a Jó, até segunda ordem. E verás que não vai acontecer nada. Então a tua riqueza pode ser abalada, os teus bens podem ser abalados, porque o objetivo de Satanás é tirar Deus do trono do teu coração. Não permita que isso aconteça. Então, Jó perde os filhos e a riqueza. Então começa aqui no versículo 13, o tempo de tragédia. Você vê que tudo acontece num dia só. Quando os filhos de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chega à casa de Jó um dos seus empregados que disse, e aí ele vai contando as tragédias que morreram, seus camelos foram roubados, todos os seus trabalhadores foram assassinados, as suas ovelhas foram mortas, e por fim de toda aquela tragédia, de todo aquele acontecimento, os seus filhos também foram mortos por um vento impetuoso que veio do deserto. E além dos seus empregados ter sido mortos à espada, então os filhos de Jó também morreram. Então é impressionante, porque uma das notícias aqui é que raios caíram do céu, matando todas as ovelhas. Então era tudo coisa para parecer que era Deus que estava fazendo. Tudo coisa para que Jó se voltasse e se revoltasse contra Deus. Algumas coisas que acontecem na tua vida é para ver se você se revolta contra Deus. Então, deixe Deus assumir o trono do seu coração, que nenhuma dessas coisas vai acontecer. Então, os pastores foram todos mortos ali, apenas um voltou ali para contar, né? Então, os caldeus atacaram e levaram os camelos, foi total destruição na vida de Jó. E enquanto tudo isso acontecia, chega uma última pessoa dizendo que todos os filhos de Jó foram mortos. A casa caiu, literalmente. A casa caiu. O que me chama a atenção, para que nós possamos entender do que acontece quando Deus está no trono do nosso coração, é que Jó, nesse instante, então Jó se levantou, versículo 20, e em sinal de tristeza, muita tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, adorou a Deus e disse assim, que maravilha! Não foi o homem, foi o Espírito, não foi uma atitude humana, foi uma atitude do coração, foi uma atitude de quem tem Deus no controle, foi uma atitude para derrotar o Satanás. Cada vez que se levantam dificuldades, problemas contra a sua vida, eis que Deus ordena vitória para a tua vida nesse sentido, vitórias espirituais para que tua família não seja destruída, para que teus bens não sejam destruídos. E quando o diabo vê você ali adorando a Deus, mesmo com tudo parecendo estar dando errado,
ele fica furioso porque ele não está conseguindo o seu objetivo. Jó diz na sua oração: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa, que palavras, não é simplesmente pelas palavras, mas pelo momento. Assim diz a palavra de Deus: apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Ei, o que o diabo está querendo fazer hoje é que as pessoas coloquem a culpa em Deus, assim como Adão fez lá no Jardim do Éden. Quando Deus o procurou e disse: por que você achava que estava nu? Porventura comeu da fruta que eu disse para não comer? E como é ou qual é a reação do homem? Imediatamente ele diz para Deus: foi a mulher que tu me deste. Ela comeu, me deu, e eu também comi. Então a culpa não era de Adão. Ele não estava assumindo a culpa, ele estava dizendo que a culpa era de Deus. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, então não teria pecado. Miserável. Deus olhou para ele e disse: não é bom que ele esteja só. Deus queria o melhor para ele, e a mulher o melhor para o homem. Mas essa união, esse relacionamento, essa unidade foi atrapalhada com o pecado, e ainda hoje nós precisamos de muita sabedoria para um relacionamento na presença do Senhor. E o relacionamento perfeito é aquele que tem desavenças, é aquele que tem conversas, é aquele que tem ajustes. Não espancamento, não machismo, não maltratação de nenhum dos dois cônjuges, mas de ajustes, porque não somos obrigados a pensar do mesmo jeito. E é isso que nos faz maravilhados, é isso que nos faz estar na presença de Deus. A Bíblia diz que com tudo isso acontecendo, Jó não pecou. Tem muita gente pecando porque começa a colocar a culpa em Deus, joga tudo para cima. Eu tenho tentado, mas não dá certo, eu vou fazer o que der na telha, vai pecar. Porque o pecado está no coração do homem, porque Deus não está no controle. Se Deus estiver no controle, Ele vai te segurar, porque Ele vai dizer: pode mexer em tudo, mas não mexa com Ele, porque Ele me pertence. Bendito seja o Senhor. Nem pôs a culpa em Deus. Jó não pôs a culpa em nada, nem ninguém, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas isso é uma coisa do homem. Qualquer coisa que acontece, se nós não vigiarmos, nós procuramos logo alguém para colocar a culpa. Se meu filho está passando por uma dificuldade, eu vou, ao invés de eu colocar um tratamento, ao invés de eu olhar para o meu filho, eu vou dizer: não, porque o filho de fulano faz isso, ele quer fazer. É porque ele vê as pessoas fazendo isso, ele quer fazer. Nós temos esse problema sério de sempre procurar um culpado. Eu errei mais, meu filho errou mais, não tem mais. Busca Deus, ajoelha, proclama o nome do Senhor e traz Deus para o controle do seu coração, e você vai ser bem sucedido. Louvado seja o nome de Jesus. Busca Deus para o teu coração, deixa Deus assumir o controle do seu coração, e o diabo, por mais que ele faça, ele não vai conseguir destronar, tirar do trono um Deus que te conhece e sabe o que é melhor para você. Bendito seja o nome de Jesus. Até logo mais à noite, quando continuaremos aprendendo da palavra de Deus. Deus nos abençoe.